Olá pessoal, eu sou a Stephanie Bergman, a Madame de Ferro. E bom, estou com o mesmo look do vídeo passado, que eu aproveitei o embalo e falei, vou gravar os dois vídeos se eles têm assunto parecido. Agora que eu tomei coragem, então vamos falar, vamos hablar. Habla madame. Vamos lá. Como vocês devem ter visto pelo título, vou contar pra vocês a história da como a espiritualidade me tirou de dentro de uma relação abusiva. Eita, esse vídeo... Olha, gente, faz muito tempo que eu quero gravar esse vídeo, mas sabe quando eu não conseguia... Não era a hora, pronto. Não era a hora e a hora chegou. Eu gostei muito desse lookinho, eu tô me sentindo linda. E esse é um ótimo sinal pra eu gravar, porque se eu tô linda é porque vai rolar. Vamos lá, brincadeiras à parte, assunto sério. Gente, esse assunto pode ter gatilho para algumas pessoas se tenham passado por abusos, violências psicológicas. Então, se você está sensível a esse assunto, talvez seja melhor você não ver esse vídeo. Mas esse vídeo também tem uma história feliz, então se você quiser ver, depois vira para psicóloga. Vamos lá. Gente, eu comecei a estudar e jogar tarô em 2017. Por conta de como é que eu posso explicar? Eu vou ter que contar a história do começo para vocês entenderem toda a relação com a espiritualidade. No comecinho de 2017, eu fui para Minas Gerais. Minha família mora lá, tem um pessoal que mora lá. E nesse passeio, eu entrei numa loja, linda loja, com umas coisas esotéricas e tal. E eu me apaixonei por um gnomo. Na verdade, ele era um elfo. Eu me apaixonei pelo elfo, assim, eu me apaixonei. Eu até fui buscar pra mostrar, por esse daqui. E, cara, por que eu me apaixonei por esse boneco? Gente, eu não sei. Porque só eu acho ele bonito. Eu sei, vocês podem comentar que ele é feio. Eu acho ele lindo, a orelhinha dele, ele é todo realista. Eu adoro esse boneco, eu acho ele lindo. E eu me apaixonei por ele. Só que eu não comprei. Porque vocês podem ver que pelo nível de detalhe dele, ele não é um boneco que me custou 10 reais, né? Então, me apaixonei. Comprei? Não comprei. Voltei pra São Paulo, moro em São Paulo, e eu não parava de pensar no boneco. Sabe quando você gosta de uma coisa, você não compra e você se arrepende de não ter comprado? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu. Me arrependi, não comprei, não parava de pensar no boneco. Um mês depois eu volto pra Minas e o boneco está lá. E aí eu comprei. Ele está aqui comigo, ele voltou no carro assim, comigo assim. Eu tenho vários, tenho que confessar que esse é meu preferido. Mas enfim. E na época eu ainda não trabalhava com espiritualidade, eu gostava de ler, de saber, já tinha passado por algumas experiências, já tinha frequentado alguns lugares, mas eu não trabalhava com isso. Daí... eu lembrei que eu tinha dado aula para uma guria, que eu era professora de maquiagem, para quem não sabe. Eu tinha dado aula para uma guria que trabalhava com essas coisas e trabalhava numa escola famosa. E aí eu mandei uma mensagem para ela, olha, aconteceu isso. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, já que você entende mais. Ela falou, não, vem aqui e tal, vamos conversar. E ela me explicou um pouco e ela falou, cara, vai ter um curso de tarô. O que você acha de você fazer esse curso de tarô? Eu falei, ótima ideia. Fui, me inscrevi no curso e minha jornada com tarô começou aí, em 2017. Eu já gostava, eu já tinha um tarô guardado, só que eu não jogava. E aí eu falei, cara, agora que eu já jogo tarô, eu vou começar a atender, porque senão eu vou esquecer, né? E eu comecei a atender, entrei pra trabalhar em site, enfim, minha jornada ali trabalhando começou. Comecei a estudar com mais profundidade, fui indo. Eu sou bastante autodidata, então eu vou lendo, eu vou vendo, eu vou pondo em prática, eu vou fazendo, enfim. E aí, por conta dessa pessoa, dessa ex-aluna, ela sempre gostou muito de anjo. Ela estudava anjos e ela falava muito de anjo. E eu comecei a me interessar pelos anjos também. E num dado dia, ela resolveu fazer com a gente a meditação dos 72 anjos de Deus. Então ela fez um grupo no WhatsApp e ela mandava o anjo de cada dia lá e a gente tinha que fazer a meditação com o anjo, a liçãozinha do dia, tinha que fazer as coisas bonitinho. E esses 72 dias, que foram 72 dias de conexão,
eu me conectei muito com os anjos, mas muito, assim, é uma energia sutil de se trabalhar, né, é uma energia muito sutil, e eu me conectei muito, eu comecei a ter mudanças na minha vida, as coisas começaram a acontecer, sabe, foi amor à primeira conexão, foi isso que aconteceu. E aí, nisso de eu fazer a conexão com os anjos, a minha energia, ela elevou muito, ela ficou muito alta. E quando eu terminei a meditação com 72 anjos, a minha vida praticamente ela se transformou, ela mudou. Então assim, eu era casada, eu divorciei, eu fui morar sozinha, eu fui fazer outras coisas. Minha vida virou totalmente e eu tava numa fase, sabe, vocês acham que minha energia é alta hoje? Vocês não estão entendendo nessa fase. Eu brilhava, cara. Eu brilhava a ponto das pessoas, eu chegava, as pessoas viam, tipo, a luz, assim, porque eu tava muito conectada. E aí, nessa, né, eu trabalhando os anjos, conheci uma pessoa, tava solteira, conheci uma pessoa, e a gente começou a se envolver. E no começo dessa relação, tudo era lindo, tudo era perfeito, eu era maravilhosa, eu era incrível, eu era a rainha, eu era perfeita, eu era a pessoa da vida, alma gêmea, tudo. Eu era assim, sabe um relacionamento de conto de fada? Era isso, um relacionamento de conto de fada. E aí eu lembro que eu passei com uma guria de fazer a leitura de aura, e ela falou assim pra mim, eu vejo você chorando muito numa relação nova. E eu falei, imagina, tô vivendo um conto de fada, imagina. Vejo você chorando muito e não sei o quê. Ignorei o que ela falou. Beleza. Foi passando o tempo e eu fui percebendo algumas red flags nessa relação. Só que eu tava tão encantada, tão séria, tão, né? Que eu ignorava essas red flags. Hoje, a Stephanie de hoje olha pra trás e fala, garota, tu é burra? Eu falo brincando, garota, tu é burra, mas, gente, toda relação que ela é abusiva, ela não é o tempo inteiro ruim. Porque se ela fosse o tempo inteiro ruim, você não ia aguentar, você ia falar, cara, por que eu tô aqui? Toda relação abusiva, ela tem como característica momentos, principalmente no começo, onde tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E aí, quando as coisas começam a declinar, você fica presa, querendo viver como era no começo. E aí, a pessoa acaba te dando algumas doses disso, mesclado com momentos muito ruins. Por isso que se cria dependência emocional, porque você fica tentando resgatar uma coisa que você viveu lá no começo. E a manipulação é tanta que a pessoa começa a te culpar por a relação não ser mais assim. Então, quando a pessoa percebeu que eu tava muito apaixonada, que eu tava muito na dele, o que aconteceu? A gente começou a ter brigas e a culpa era sempre minha, o problema era sempre eu. Se eu rebatia, dava um jeito de pôr a culpa em mim. E assim, eu cresci numa criação onde eu era culpada por tudo. Então, pensa os gatilhos disso. E aí a dependência emocional começou a ser criada. Num dado momento, acho que a gente ficou junto um pouco menos de 2 anos. Num dado momento, a relação tava indo ladeira abaixo, assim. Eu vou contar uma situação pra vocês entenderem. Teve um dia que eu fui ver uma amiga e eu passei a tarde com a amiga e tal. Quando eu voltei, a pessoa tava com um bico desse tamanho e me dando tratamento de silêncio, ou seja, sem falar comigo. Por quê? Porque eu não mandei um almoço pro Alecrim Dourado. Porque o Alecrim Dourado não tinha perna, não tinha braço pra ir na cozinha fazer um almoço. Então, como eu não mandei um almoço, não pensei nele, não me preocupei com ele, quando eu cheguei, eu fui recebida com um tratamento de silêncio. E só quem passou por uma relação abusiva sabe o quanto são comuns os tratamentos de silêncio e o quanto eles usam isso quando eles veem que funciona, né? E aí, eu comecei a querer fazer de novo a conexão com os anjos, porque, cara, eu tava tão feliz na época que eu fiz a conexão com os anjos, mas tão feliz que não, vamos fazer de novo. E eu comecei a fazer de novo. Fui fazendo, eu comecei a me conectar com o meu anjo da guarda, e eu me conectava com ele, eu acordava todo dia 4h40 da manhã, que assim, meu anjo passa na Terra 2h20 da manhã,
E aí eu dei uma negociada ali com ele que eu ia fazer isso 4h40, porque 2h20 era bem no meio da noite, ia atrapalhar meu sono e tal. Então eu acordava 4h40, fazia conexão com ele e voltava a dormir. E quanto mais eu fazia essa conexão, mais a gente brigava. E aí eu comecei a fazer oração para harmonização de casal, e mais a gente brigava. E detalhe, gente, detalhe, é que assim, é uma história muito longa. Detalhe, essa pessoa não trabalhava, tá? Só não tinha fonte de renda. Eu pagava a academia da pessoa, eu pagava a terapia da pessoa, eu pagava os remédios psiquiátricos da pessoa, eu pagava... Aí você fala assim, mas ele tinha questão psiquiátrica? Gata, até hoje eu não sei. Eu sei que tinha uma questão aí de foco, mas até hoje eu não sei, porque... Enfim. E eu não sei se existe para essa pessoa algum diagnóstico. Essa pessoa, quando a pessoa tem alguma coisa, né? Principalmente eu ando lendo, estudando sobre transtornos narcisistas. E se for, né? Pelo que eu já vivi, eu acredito e tenho tendência a ver esses traços ali. Mas o narcisista, pra assumir isso, né? Mas enfim, pagava até as cuecas do ser humano. E... quanto mais eu rezava, quanto mais oração eu fazia, quanto mais eu pensava, quanto mais tudo, mais a gente brigava. E eu pedindo pros anjos, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, ajuda a harmonizar a relação. Vocês estão entendendo que eu tava pedindo a coisa errada, né? E aí, teve um dia que o próprio Alecrim Dourado falou, olhando pra janela assim, a espiritualidade tá me tirando da sua vida. Eu fiquei assim. Falei, mano, será? Eu fiquei pensativa e falei, né? Não, imagina, que não sei o quê. Porque, né? Se eu falasse o contrário, minha filha, era briga. Era briga. E aí teve um dia que a gente brigou muito feio. Cara, eu não lembro nem o motivo que a gente brigou. Porque sempre era um motivo nada a ver que ele criava na cabeça dele pra poder descontar a raiva dele. A gente brigou e ele começou a me humilhar, a gritar comigo e falar um monte de coisa. Eu sofri bullying na adolescência, então isso pra mim é bem difícil. E aí eu fui pro banheiro tomar um banho e chorar. E ele veio atrás de mim falando que eu não prestava pra nada, que eu isso, que eu aquilo. E aí quando eu entrei no banheiro, ele me empurrou. Eu falei, sai daqui, me deixa sozinha. E aí ele me empurrou no box e falou assim, agora você pode falar que eu já te agredi. Eu sei que nesse dia eu sentei no chão do banheiro e eu só chorava. Eu chorava. E nisso que eu só chorava, eu comecei a rezar. E eu falei assim, anjo, até me arrepia falar isso. Eu sinceramente não sei se vocês existem. Se vocês existem, faz alguma coisa. Eu já não sei mais como sair disso. Manda alguém, manda um sinal, faz alguma coisa. Eu não consigo sair. E... enfim, né? Passou o choro, a pessoa veio pedir desculpa, aquela coisa toda de sempre, né? Depois disso começaram os ciclos na relação de qualquer coisa que eu discordava, ele ameaçava de ir embora, arrumava a mochila, arrumava a bolsa pra ir embora. E eu, na minha dependência emocional, desesperada, não vai, pelo amor de Deus, que isso e aquilo. E aí é isso, né? Era tudo que ele queria. Que eu fosse atrás e falasse, não vai. Então, começou a se tornar uma chantagem, a coisa do ir embora. Daí, passou uma semana desse dia, né, que eu rezei lá no banheiro e tal. E uma amiga minha foi na minha casa e pra eu fazer a sobrancelha dela e tal. E assim, gente, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém. Porque, no fundo, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha porque eu sabia que se eu contasse pra uma amiga, ela ia falar que eu tava doida, ou que eu tava numa relação abusiva que eu precisava sair. Enfim, eu sabia que eu tava errada. Então eu não contava pra ninguém. Meu irmão não sabia, ninguém sabia. Nas redes sociais, inclusive, a relação era perfeita. Daí, essa amiga chegou lá em casa, tava fazendo a sobrancelha dela, ela falou assim, Stephanie, eu preciso te apresentar uma pessoa. Aí eu falei, tá, quem?
Não, então, ela é uma médium. Aí eu falei, nossa, que legal. Nossa. Aí ela falou, nossa, ela é muito boa, ela acerta tudo e tal. Eu falei, nossa, que legal, quanto é a consulta com ela? Aí ela falou assim, não, ela não cobra. Ela não atende, assim, qualquer pessoa, então eu não posso ficar passando o telefone dela e tal. Mas eu senti de te falar. Eu falei, tá bom. Aí ela me passou o telefone. E essa minha amiga, a gente é assim, eu não sou a amiga que fica mandando mensagem todo dia. Eu sou a amiga que você sabe que você pode contar, você sabe que eu vou estar ali, mas eu não fico de papo todo dia, é meu jeito, eu tenho dificuldade com isso. E, enfim. E ela é assim também, então a gente se entende muito bem. No dia isso foi numa quinta. No dia seguinte, na sexta, ela me mandou mensagem. E aí, você ligou pra ela? E aí eu falei, não. Ela, olha, ela tá esperando a sua ligação, liga pra ela. Beleza, só que eu sentia que eu não podia ligar na frente do alecrim dourado. Aí chegou o sábado e a máquina de lavar de casa quebrou. Nessa época a gente tava morando junto, né? E aí ele foi arrumar e parece que ele não conseguiu. Daí ele falou assim, Stephanie, a máquina quebrou e eu não consegui arrumar. Daí eu falei, tá, então a gente tem dois caminhos. Ou a gente compra outra, ou a gente chama o técnico. Daí ele virou possesso e falou assim, você só quer saber de gastar dinheiro. Você não sabe guardar, tudo pra você é comprar. Ele começou a descascar em cima de mim e eu falei, cara, mas eu só falei que a gente tem dois caminhos, você tem outra solução? Me fala. Não, ele começou a descascar, gritar, isso e aquilo. Aí ele desceu pra pegar na garagem umas ferramentas. Nisso eu peguei o meu cachorro e saí. Falei, vou dar uma volta e saí. No que eu saí, eu liguei pra mulher. Gente, a hora que eu liguei pra ela, ela começou a me falar tudo que estava acontecendo na minha vida. E assim, ela tava me falando coisas que não tinha como ninguém saber, porque eu nunca tinha falado pra ninguém. Só sabia eu e o alecrim dourado. E ela falou, você vai fazer o que eu te falar, você vai fazer assim, assim, assim. Falei, tá bom. Acho que eu fiquei uma meia hora, uns 40 minutos andando. E a hora que eu desliguei o telefone, eu olhei pro lado, eu achei essa pena. Tava simplesmente no chão. Eu achei essa pena. E, gente, encontrar pena é sinal de anjo. Eu sempre encontro penas. Sempre, assim. Quanto mais eu me conecto, mais penas eu encontro. Pra vocês terem noção, eu tenho aqui um saco de pena. E penas que eu achei, assim, sabe? Olha essa pena aqui. Eu vejo muitas, eu parei de pegar as penas que eu acho, porque não dá, é muita pena. Mas eu achei essa pena. Então isso aqui, sim, essa pessoa foi enviada pelo meu anjo. Não era a pessoa que eu tinha pedido ajuda? Pois é. Daí, eu acabei indo pra casa do meu irmão. Pedi pro meu irmão resolver umas coisas pra mim online e tal. E aí, daqui a pouco, ele liga. E aí, onde você tá? Eu falei, tô aqui no meu irmão e tal. E aí ele falou, tá bom. Quando você chegar, eu não vou estar mais aqui. Falei, tá bom. Só que pela primeira vez, não me deu desespero. Pela primeira vez, não doeu. Daí eu voltei. Ele tava arrumando as coisas, guardando as coisas e tal. Só que eu agi diferente. Eu não pedi pra ficar. Falei, tá, você quer ir? Pode ir. Aí ele foi tomar um banho e foi dormir. Foi dormir. E nisso eu tava no WhatsApp com a médium. E ela, gente, era muito impressionante. Porque ela falava, ele vai fazer isso? Ele fazia. Ele vai fazer isso? Ele fazia. Era a coisa mais impressionante que tinha. E aí, enfim, a gente descobriu. Ele tentou alguns meios pra fazer eu mudar de ideia, porque dessa vez eu queria que ele fosse embora. Então ele tentou primeiro fingir que nada estava acontecendo, né? Porque eles fazem muito isso, né? Arma todo o circo, aí depois vem como se nada tivesse acontecido. E eu firme. Depois ele tentou vir pro lado apelativo, porque a gente se ama, porque isso, porque aquilo. E depois foi pra treta.
Foi pra treta, porque eu pedi pro meu irmão ir lá pra casa, e ele não queria que meu irmão fosse, ele queria que eu saísse da minha casa, que tava no meu nome, que eu pagava pra ele ficar lá. Falei que eu não ia sair. Meu irmão chegou e aí ele saiu. Sabe Deus pra onde ele foi, não faço a menor ideia. Só que a hora que ele saiu, essa mulher falou pra mim assim, olha, você não vai poder deixar ele voltar. Porque se ele voltar, ele vai ter mais poder sobre você. Então, assim, você precisa ser firme e não pode. Não pode. Falei, tá bom. Daí eu chamei uma amiga e a gente começou a tirar as coisas dele da casa. E era muito louco porque ela falava assim, ó, tem coisa em tal lugar, você não viu isso ainda. Eu falava, cara, mas eu já tirei tudo, ela tem coisa em tal lugar. Aí eu ia revirar lá, eu achava coisa. Eu achava coisa. Daí eu tirei tudo da casa, né? Levei pra garagem, deixei lá na garagem. E comecei a ficar acompanhada. Por quê? Porque ela falou pra mim assim, ele vai tentar te encontrar, ele vai tentar te achar, ele vai tentar, você não pode. Falava, tá bom. Daí, no dia seguinte, isso foi no sábado, no dia seguinte, ele passou lá, sem avisar, e eu não tava, e foi embora. Nisso, eu comecei a bloquear ele de todos os lugares, né? Bloquear no WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu comecei a bloquear de tudo pra não ter contato, porque já foi tão difícil sair, né? Não podia agora voltar atrás. E eu comecei a contar pra todos os meus amigos o que tinha acontecido. Tudo, assim, eu gravei áudios e eu enviei pra todo mundo. E eu enviei, inclusive, coisas que provavam, né? Fotos que provavam, coisas que provavam o que eu tava falando. Por quê? Porque não demorou ele começar a entrar em contato com os meus amigos, falando, ai, ela tá muito estranha, eu não entendi o que tá acontecendo com ela pirou, você tá sabendo de alguma coisa? E aí, pra quem assiste, né, vídeos de psicólogos falando de transtornos e coisas, e de manipulação, esse é uma das atitudes que eles fazem, né? Começa a mandar mensagem pros loucos, falando que o coisa é louco, pirou, surtou, que eles são os coitados, não fizeram nada, né? Não fizeram nada. Santos, fizeram nada. Nada. Gente, eu nem não contei da missa 1/3, tá? O vídeo tá gigante, eu não contei da missa 1/3. Vou ver, se vocês quiserem, comenta aqui que eu posso contar situações que eu passei. E eu pretendo começar a contar nas outras redes situações que eu passei, só pra vocês terem ideia do negócio. E eu vou contar aqui uma história que aconteceu na relação, que é pra vocês entenderem o tamanho da manipulação. Só pra ficar contextualizado. Teve um aniversário, eu descobri depois, assistindo o vídeo de psicóloga, que normalmente quem é assim, tem uma questão com aniversário, com data comemorativa, com data especial, sabe? E aí essa pessoa, esse alecrim dourado, falava que ele nunca tinha tido uma festa, porque isso, porque aquilo. E aí eu decidi fazer o aniversário. Mas, gente, foi o aniversário. O aniversário. Então, a pessoa no dia do aniversário, no dia não, acho que uns 10 dias antes, eu perguntei assim, alecrim dourado, o que você não pode faltar no seu aniversário? Só que assim, tudo tipo aniversário já tava feito, tava tudo pronto, programado. E aí ele falou assim, pão de queijo. Guarda essa informação, gente. Pão de queijo. Daí, chegou o aniversário. De manhã, ele foi acordado com um café da manhã, com a melhor croissant de São Paulo, porque ele amava croissant, que me custou um rim. Se vocês quiserem fazer as contas de quanto me custou esse aniversário, fiquem à vontade. Esse café da manhã, croissant, geleia, suco de laranja natural, me custou R$100. R$100. Aí, no meio da manhã, recebeu uma planta que chama coquedama, que é uma planta que vem numa bola de musgo, ela não tem vaso, é uma bola de musgo. Ele adora a planta, dei a tal da planta. Essa planta me custou 120. Aí, no almoço, eu encomendei um almoço árabe, feito por família árabe.
Então, esse almocinho me custou uns 200, 220. Aí, eu mandei pra casa do meu irmão pra dar na hora do almoço, tá? De presente, um suspensório de couro legítimo e uma fatinha de geleias e queijos feita de madeira nobre. Suspensório mais 100, a fatinha 150. Fora os fretes, tô nem falando dos fretes. Aí no meio da tarde, a pessoa recebeu uma caixa com vários produtos de sex shop, porque nos últimos tempos a pessoa não estava mais querendo, sabe, ter relação. Tudo era um problema para não ter relação. Inclusive, eu fui aprender pompoarismo. Porque, né, o problema era sempre eu. Uma caixa. E à noite eu tinha reservado lugares num bar super incrível aqui em São Paulo, que fica embaixo do Teatro Municipal. A gente acabou não indo no bar. Passado uns 4, 5 dias, na nossa primeira briga pós-aniversário, a primeira coisa que ele vira pra mim e fala é: você é tão egoísta, mas tão egoísta, que você só me dá o que você quer. Você não me dá o que eu quero. Ah, e detalhe, gente, puxa aqui. No dia seguinte, quando eu fui trabalhar de manhã, ele recebeu de surpresa um drone. Ele ganhou um drone, que me custou R$1.300. Um drone. E aí, esses 5 dias depois, ele me vira e fala: você é tão egoísta, mas tão egoísta, que a única coisa que eu queria no meu aniversário era pão de queijo. E essa foi a única coisa que você não me deu. E aí, sabe o que eu senti quando eu ouvi isso? Culpa. Eu senti culpa. Sabe por que eu senti culpa? Porque eu já estava dentro do ciclo de manipulação. Eu já estava dentro do ciclo de dependência emocional. Eu já estava dentro do ciclo de culpa. E aí eu comecei a pensar: nossa, Stephanie, poxa, o que te custava descer na padaria e comprar um pão de queijo pro café da manhã? Só pra vocês terem ideia do tamanho. Essa é uma das histórias. E aí, gente, voltando pra quando a gente finalmente acabou, ele tentou contato comigo de várias formas. Teve uma vez que eu atendi o telefone. E nessa uma vez que eu atendi o telefone, eu falei que eu não queria mais vê-lo, que eu precisava de um tempo, precisava de espaço. E óbvio que ele não respeitou esse espaço. E aí, um mês antes, a médium virou pra mim e falou assim: Stephanie, fica esperta. E eu não tava entendendo que ela tava falando isso. E aí, nesse período de separação, assim, eu tinha mandado fazer um escapulário com as pedras dos meus anjos. Mandei fazer um escapulário. E aí, num sábado, o escapulário tava no meu pescoço. Eu tava, sentada no sofá, o escapulário quebrou. Mas ele não quebrou assim, soltando o negocinho. Não, ele quebrou na solda. É um escapulário de prata, tá? Ele quebrou na solda. Liguei pra ela, falou: fica esperta, não anda sozinha. E aí, essa pessoa chegou na minha casa no domingo de manhã. Tocou o interfone, e o prédio que eu morava não tinha porteiro, né? E aí eu olhei lá de cima e reconheci a roupa. A minha sorte é que o meu irmão e minha amiga estavam lá em casa. E aí eu falei: o Aletrim tá aí. Daí o meu irmão atendeu o interfone, ele trocou a voz e falou que era uma entrega. E meu irmão falou assim: tá, se é uma entrega, deixa aí no portão depois, que a gente pega depois. E aí ele falou: não, porque tem que assinar. Daí,
Ele insistiu. Aí o meu irmão desceu. A porta do prédio era uma porta... Sabe aquelas portas de ferro com vidro? Então. Daí o Alecrim se escondeu do lado da porta. Na hora que meu irmão abriu a porta, ele enfiou o pé e a mão pra porta não fechar e começou a forçar a entrada. A violência disso foi tão grande que o vidro da porta quebrou e caiu no chão. Machucou meu irmão, os dois ficaram lá discutindo. Nisso o Alecrim me ligando. E eu, tipo, não atendendo, né? Daí, eu chamei a polícia. A polícia chegou, o Alecrim foi conversar com o policial. E aí o policial falou pro meu irmão: nossa, mas ele tá tão apaixonado. Por que ela não desce pra falar com ele? Tem certeza? E aí eu entendi por que muitas mulheres desistem de fazer a denúncia. Porque eles te estimulam a não denunciar. Daí, o que aconteceu? O bonito saiu, né? E aí eu desci, fui pro carro do meu irmão e a gente foi pra delegacia da mulher. Lá eu relatei o que tinha acontecido e relatei com todos os detalhes e tal. E aí o delegado me perguntou se eu queria uma medida protetiva e eu falei que sim. E aí ele falou: você tem certeza? Eu falei sim. E o tempo inteiro muito firme. Talvez eu não tenha passado por alguma coisa mais difícil na delegacia, porque eu tava muito firme no que eu tava fazendo. E aí 2 dias depois, a oficial de justiça foi na minha casa e me levou a medida protetiva. Nesse mesmo dia da medida protetiva, o Alecrim me mandou um e-mail falando que ele ia passar na minha casa pra me pegar no dia tal, porque ele ia me levar pra jantar, me dar um presente e mostrar o quanto eu era especial pra ele. Aí eu respondi o e-mail falando que não era pra ele estar perto de mim, mandei a cópia do papel da medida protetiva e aí ele me respondeu me ameaçando. Foi isso que rolou. Mas eu só consegui ter paz e parar, que ele parasse de ligar, porque ele tentava falar comigo de todas as formas. Ele tentava falar comigo pelo Pinterest. Mano, ele tentou falar comigo pelo Pinterest. Eu nem sabia que no Pinterest tinha chat. Assim, de todas as formas. Falou com os meus amigos, assim, foi um negócio muito louco. E só parou a hora que eu realmente pedi a medida. Graças a Deus, graças aos anjos, eu não fui agredida. Não foi pior. Mas eu tô fazendo esse vídeo pra contar que quem me tirou dessa situação foi a espiritualidade. E eu tive muitas provas da espiritualidade. A espiritualidade me mandou uma pessoa. E aí não tem como eu dizer que não existe. Não tem como eu dizer que não é real. Não tem como eu falar que eu tô louca da cabeça. Não dá. E a Madame de Ferro nasceu por causa disso. Porque foi a espiritualidade que me livrou de várias coisas. Mas essa, assim, tem tanta prova que é tipo... Sabe? A Madame de Ferro nasceu pra isso. A Madame de Ferro, ela nasceu pra eu falar dessas situações. Mas eu, como eu falei num outro vídeo, eu não tava pronta. Gente, eu tô bem, tá? É muita terapia, claro. Toda pessoa que passa por uma coisa dessa precisa de apoio psicológico pra lidar, porque são momentos de altos e baixos, pra você entender tudo isso, pra você entender de onde vem, enfim, é um processo, né? Ainda bem que eu já fazia terapia e tal, então minha terapeuta me ajudou muito e ainda ajuda. Mas isso só reforçou que minha missão tava ali na espiritualidade e é por isso que eu tô aqui hoje. E gravei esse vídeo. Falei com a minha advogada, né?
E, enfim. Eu acho que não tenho mais nem o que falar. Olha, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha inspirado vocês de alguma forma. E quero muito ler os comentários. Espero vocês no próximo vídeo.